E aí galera, beleza? Olha quem retornou para o YouTube. Desofazando, depois de 5 longos anos, resolvemos voltar a fazer vídeos para o YouTube. E por que a gente resolveu voltar? Porque aqui eu sinto que você consegue aprofundar mais um tema, sabe? Do que no Instagram, quando a gente posta conteúdos mais diretos, mais rápidos. Aqui no YouTube a gente tem esse tempo de poder aprofundar os nossos assuntos, de falar mais específico, mais detalhado de cada coisa. Então, por isso retornamos e agora faremos relatos de viagem. E aí, vamos começar pelo tão polêmico Egito. Se você não segue o Desofazando lá no Instagram, aproveita e já segue a gente aí. Lá ainda tô terminando de postar nossa viagem, que aconteceu em 2021. Tô postando fotos, vídeos, curiosidades sobre o Egito. Só que aqui eu queria trazer para vocês, primeiro, como que a gente decidiu ir pro Egito, como que a gente começou essa pesquisa. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Então a gente sempre teve essa vontade no coração mesmo de conhecer o Egito, pelas pirâmides, aquela questão toda histórica, né? Porque você tá nesse país, é muito doido o sentimento que você tem, sabe? De você ver o Rio Nilo, de você escutar as histórias bíblicas e você tá ali naqueles lugares. Então isso era uma das coisas que mexiam com a gente. E a gente decidiu ir pro Egito. Beleza, decidimos ir pro Egito. E aí o próximo passo? Fomos pesquisar, né, para saber como é que funcionava o Egito, como é que era aquela loucura, porque o Egito é bem polêmico, gente. Não sei se vocês já pesquisaram alguma coisa, mas toda vez que você vai pesquisar alguma coisa sobre, vai ter sempre um videozinho. Ai, como as pessoas postam o Egito, pirâmides, hotéis bonitos, luxuosos, de frente para a pirâmide. E como ele realmente é. Aí vai mostrar tudo caótico, os prédios tudo caindo. E realmente, o Egito ele tem essas duas faces. Tem esse lado que é bonito, glamuroso, e tem o lado também que é a realidade, gente. Eu acho que assim como em qualquer outro lugar, a gente que é brasileiro, a gente tem muito disso aqui na nossa cultura. Você vai pro Rio de Janeiro, você vai lá, Copacabana, praias bonitas, não sei o que, hotel, Copacabana Palace, e do outro lado você tem um favelão. Então, no Egito isso também não seria diferente. Mas o que eu acho que o que pega mais é a galera fantasiar e mascarar essa realidade, né? Então, muitas vezes é o que a gente vê. Porém, eu entendo também essa questão de, ai, você tá mascarando isso, às vezes você pega uma pessoa que viajou pro Egito e é uma viagem completamente diferente do que a gente fez, entendeu? Porque existem tipos de viajantes. Então você pode ser um viajante mochileiro, vai ter o viajante padrão, que já não vai ficar em qualquer lugar, sabe? Vai querer um pouquinho mais de conforto, vai contratar uns passeios, não vai fazer tudo sozinho, vai querer comer em restaurantes. E tem a galera que viaja de luxo. Então você também pode ter esse tipo de viagem pro Egito, entendeu? Desde o, nossa, meu Deus, o supra-sumo maravilhoso até o mais baixinho. Então, eu acho que falta isso da galera entender também que você pode fazer vários tipos de viagem para o mesmo lugar, só que a realidade é aquela lá, entendeu? Então, uma das coisas quando a gente começou a pesquisar roteiros de viagem para o Egito, foi que eu vi muitas pessoas colocando muito medo, né? Ó, não viaje sozinho pro Egito. Aconteceu o caso de pessoas que foram sequestradas para tráfico humano e não sei das quantas, você vai sofrer vários golpes e aquilo realmente vai deixando a gente com medo. Você fala, poxa, eu queria tanto para aquele lugar, mas será que vale a pena mesmo? E aí, uma das coisas que eu acho mais importante quando você está planejando uma viagem, que é você pesquisar muito. E pesquisar sobre o quê? Primeiramente, sobre a história do lugar. Você pode dar um Google rapidinho lá numa página do Wikipedia, sabe? Ler pelo menos, por que o Egito é desse jeito? Por que esse lugar é desse jeito? Por que as pessoas são do jeito que elas são, entendeu? Para você só ter um overview do lugar e você não se chocar tanto quando você chegar no seu destino, entendeu? Depois de pesquisar a história, naturalmente você entra na cultura do lugar, que é saber como as pessoas vivem, como elas se portam, o que é importante ali para eles naquele lugar, porque isso é uma questão muito importante até pra gente respeitar o costume do outro, né?
Às vezes no Brasil a gente está acostumado a fazer alguma coisa que chegando no país vai ser, eita, não pode fazer isso, eita, não pode, sabe? Então eu acho que o básico a gente precisa saber porque a gente está visitando a casa das outras pessoas. Então nada melhor do que você ser um visitante consciente, não ser uma pessoa sem noção, né? De sair fazendo qualquer coisa e achando que tá tudo bem, porque no meu país eu faço isso. Mas você tem que entender que você tá em outro lugar. Você conhecendo a cultura, você vai saber que no Egito eles gostam de gorjetas. É tipo que nem os Estados Unidos. Vai fazer um servicinho, a pessoa já vai estar lá esperando uma gorjeta, entendeu? Então, é legal você saber isso. Se você for contratar um guia de turismo ou um motorista para te levar em alguns lugares, eles vão esperar uma gorjeta, além do valor que você já combinou. Então, isso é uma coisa cultural do local, sabe? Se você não dá, fica um negócio chato, mal visto ali. E também a gente tem a questão da religião, né? Que o Egito é um país de 90% das pessoas são muçulmanas. Então, elas seguem o Islã. Vai ter lá as 5 chamadas para oração delas durante o dia, então você vai estar no meio da cidade. E aí, de repente, você vai escutar uma chamada para oração. Então, isso é legal você conhecer antes, né? Até para você não tomar um susto. Mas é normal isso, né? Porque você tá andando do nada, uma voz chamando, você, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É a chamada da galera para oração. Então é importante a gente saber disso por conta da questão da nossa roupa, né? Do que você vai levar para lá. Eu, Carolina, quando fui, levei bastante calça soltinha, levei camiseta normal, né? Usei até uns croppedzinhos mais... que é aqueles mais compridinhos, né? Mais de camisetinha, tudo. E quando eu tava andando na rua, eu sempre usava um lencinho, né? Que, gente, é a coisa mais comum e mais barata que você vai achar lá. De todos os jeitos, os tipos. São lenços, então é bem legal isso pra mulher. Eu falo isso porque quando a gente tá indo num lugar que é muito turístico, que nem você vai lá na área das pirâmides, você vai ver turista vestido de tudo quanto é jeito. Mas se você sai e vai um pouco mais pra cidade, você não vê tanto isso, entendeu? A gente já vai chamar a atenção naturalmente porque somos turistas e a galera é curiosa, a galera vai te olhar, vai te encarar. Não necessariamente, ai meu Deus do céu, aquela pessoa está me secando. Não, é porque eles são curiosos, então vem um turista, eles querem olhar, e principalmente se você vai nessas regiões de compra, você vai ser abordado o tempo todo. Então é legal você usar um lencinho, né? E vai ter determinadas mesquitas também que você precisa cobrir ombros, cobrir joelhos. Então é bom sempre deixar um separadinho na bolsa para esses casos. E agora que eu entrei um pouquinho nessa questão de você andar pela cidade e ter vendedores te abordando, pessoas te abordando, e isso é muito comum também no Egito, gente. A galera é vendedor nato ali, né? Então, os comerciantes vivem para isso e disso. Então, se você vai estar passando ali, eles vão te abordar, eles vão te chamar, eles querem que você entre na loja deles, eles querem que vocês comprem tudo que vocês puderem. Mas se você não quiser nada, ninguém vai te puxar pelo braço e te obrigar e te tratar mal por conta disso. Só você agradecer, falar um shukran ou thanks, sair andando, entendeu? Então, tem um mercado muito famoso no Cairo que chama Khan Khalili. A gente foi lá, tem videozinhos dele lá no Desofazando, lá no Instagram. E aí é um mercado que você passa o tempo todo, gente. É uma banquinha uma do lado da outra. Então os vendedores, eles vão perturbar o seu sossego. E se você já souber que o país é assim e que a galera quer muito vender tudo, você não vai ficar irritado com isso, entendeu? Você só vai agradecer ou vai falar não e continuar a sua vida, continuar seu rumo. Agora, se você quiser comprar alguma coisa, meu querido, se prepare para negociar, viu? A não ser que você queira pagar caro no que você quiser comprar. Porque, pra você ter uma noção, eles jogam o preço lá em cima. Então, isso é muito comum, né? Nesses países de cultura árabe, né? Acontecer isso, você ter que negociar para poder ter um preço mais baixo, porque eles já estão meio que acostumados com isso, né? Então, joga o preço lá nas alturas. Se você quiser pagar, beleza. Agora, se não, pode negociar, eles não vão achar ruim, entendeu? Só não demonstra tanto interesse que
Isso é uma coisa que o Gilberto fala muito pra mim. Ele, se a gente for entrar em alguma loja e tem um negócio ali que você quer, não faz cara de feliz. Porque às vezes ai meu Deus, essa caneca é tudo pra mim. Não, tem que falar assim, caneca legal. Quanto é que tá? Muito caro, não vou levar não. Mas eu queria muito. Então, não seja que nem eu. Faça uma cara de desinteresse, porque isso é muito importante também para as negociações. E assim, a negociação que eu falo é com relação a coisas que você quer comprar, às vezes fechar um preço de um guia, beleza, isso daí você pode dar uma negociadinha, sabe? Dá para ter um preço legal, mas com comida não. Normalmente você vai no lugar, é aquele preço lá mesmo se tiver um cardápio só para turista, esse preço você vai pagar, entendeu? Eu não vi pessoas negociando comida, até se for barraquinha de rua, essas coisas assim. Até porque os preços não são caros, né? Para você comer lá e a comida local deles é um precinho bem tranquilo. E uma das coisas que é muito legal de você pesquisar também, que eu acho que é muito importante, é você pesquisar sobre os golpes no lugar. Então tem aqueles famosos pega turista, sabe? Então já tem uns clássicos que todo mundo já conhece, normalmente quando vai, já faz um relato, é isso que você tem que se preocupar, se acontecer isso, você vai fazer isso, entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo somente para falar sobre esses golpes, mas isso é uma coisa muito importante de você saber, que vai ter golpe, mas tem como você não cair neles, entendeu? Não é nada pesado demais. Então, para qualquer lugar que você vai viajar, eu acho que é importante você saber disso, sabe? A gente mesmo, aqui no nosso país, tem várias coisas. Você vai para Salvador, não deixa o cara botar uma fitinha lá no teu braço, porque se botar, ele vai falar que é brinde, mas não é brinde, depois vai ficar te cobrando. Se a gente já tem que saber disso dentro do nosso próprio país, imagina se a gente vai para um outro lugar, que é uma língua diferente, cultura diferente, costumes diferentes. Então, a gente precisa estar preparado. E aí, falando de tudo isso, por que que eu pesquiso? Eu falo, nossa, Carol, eu não faço nada disso quando eu vou viajar, sabe? Não pesquiso metade das coisas que você pesquisa. Mas por que eu, Carolina, faço isso? Porque quanto mais informações você tiver, menos chance de errar você vai ter, entendeu? Menos riscos você vai passar. Porque uma coisa que a gente fala muito é dê azar, mas não dê chance. Então, se você estiver preparado de muitas informações, a chance de alguma coisa dar errado é muito pequena. E se alguma coisa der errado, às vezes você sabe como lidar com aquilo, entendeu? Então, eu gosto de estar totalmente preparada. Eu, quando escolho um destino, gente, é sério, pode perguntar para o Gilberto, eu fico obcecada. Eu fico obcecada por aquele lugar. Eu falo, gente, eu tenho que me sentir uma moradora. Eu tenho que me sentir como se eu já morasse lá, eu estivesse fazendo excursões, que eu falo pro Gilberto que ele é meu princeso, né? Que eu levo ele pra viajar. Então, eu vou te apresentar os lugares aqui, eu tenho que saber tudo. Se você tiver com dúvida, mas por que isso? É por causa disso, entendeu? Então, eu sou essa viajante, eu gosto de ser esse tipo de pessoa que vai saber, cara, o máximo que eu puder. O máximo que eu puder pra eu estar preparada ali, se acontecer alguma coisa, eu vou saber como me virar. E mesmo, gente, que às vezes as coisas saiam um pouco do controle, tipo, putz, não estava preparada para isso. Perrengue é normal de viagem, gente. É o que faz você ter história ali, sabe, para contar. Então, muitas coisas acontecem, tipo, você tá super preparada, mas vai acontecer um negocinho ali e faz parte. É isso. E é isso, é importante para o quê? Para você poder passar os relatos para as pessoas não caírem no que você caiu, entendeu? Então por isso que eu gosto muito de ler relatos de viagens de outros viajantes, de conversar com pessoas que já foram para aqueles lugares, para eu ficar ali, cheia de munição. Cheia de munição, porque eu falei assim, se acontecer isso, eu sei me virar, eu faço isso, entendeu? E aí, o que eu tava falando lá no começo do vídeo? Lembra que eu falei que eu fiquei meio com medo de estar pesquisando as coisas, de viajar sozinha pra lá? Porque normalmente a galera faz muita expedição pro Egito. O que é expedição? É você contratar uma agência de turismo, vai alguém com você, um guia que é para um grupo, e você faz viagens com aquele grupo, né? Tem muitos blogueiros de viagem que fazem isso, né? Muitas pessoas no Instagram. É legal isso, porque às vezes você, poxa, eu gosto muito dessa pessoa, quero fazer uma viagem com ela.
e você vai, faz essa viagem, aí você não precisa meio que se preocupar com muitas coisas, né? Porque você vai ter um guia ali à sua disposição, que vai fazer muitas coisas para você, vai te levar nos lugares, vai explicar todas as coisas, e aí sua vida acaba sendo mais fácil, né? E aí eu até pesquisei, eu falei assim, gente, será que é tão perigoso assim que eu preciso realmente contratar? Ir com um grupo de expedição, ir com alguma agência de viagem? Será que não tem como fazer essa viagem só nós dois? E aí por isso que eu pesquiso tanto, entendeu? Porque eu preciso estar segura, se eu vou viajar só eu e meu marido, eu preciso estar segura das coisas que a gente vai estar fazendo. E eu não achei o Egito um país difícil e perigoso de se viajar sozinha. Isso eu tô falando a minha experiência, tá, gente? A minha experiência, de tudo que a gente passou, dos lugares onde a gente ficou, de tanto procurar informações, eu acabei pegando muitas indicações de pessoas. Ah, eu fiquei nesse hostel aqui, é muito legal. O cara faz isso pra você, te leva em tais lugares, é bem seguro, te busca no aeroporto. Então eu fui seguindo muitas dicas da galera que já foram pra lá, né? Pra poder fazer a minha viagem. Então aí foi que eu decidi, eu falei assim, ó, vamos fazer essa viagem nós dois mesmo, porque aí eu também gosto de ter o meu tempo, de fazer as coisas, de visitar os lugares, sabe? Então por isso que a gente não decidiu fazer por expedição. Mas para quem quiser, tá aí uma opção. Eu acho legal de viagem é isso, sabe? Que você tem a opção de fazer as coisas de várias formas. E isso não vai diminuir o seu impacto, o seu estilo de viagem. Você não vai, porque fulana viajou desse jeito, então eu sou melhor que ela. Não tem nada a ver isso, gente, sabe? O importante é você estar se sentindo confortável e estar bem com essa situação. No caso, no começo eu estava com medo, mas conforme eu fui pesquisando, eu fui conhecendo o lugar, esse medo passou, porque eu fiquei mais segura, entendeu? Então, normalmente é isso, você é o desconhecido, né? Como é que eu vou me virar no desconhecido? Então, se você se munir de informações, eu acho que isso já minimiza muitas coisas. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse primeiro vídeo foi para trazer para vocês uma primeira impressão de como é criar um roteiro de viagem, que não é só escolher um destino, sabe? Tem toda uma pesquisa envolvida por trás disso para que a sua viagem seja a melhor possível. E se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se você faz alguma coisa diferente, tipo, Carol, eu tenho essa ideia aqui, eu costumo fazer isso, deixa aqui pra gente nos comentários, vamos compartilhar e engrandecer essa comunidade de viajantes, porque é pra isso que eu tô fazendo o vídeo. É pra poder ajudar vocês a viajar melhor e, da mesma forma, pra gente ter essa troca. Não esquece de curtir o vídeo, manda o vídeo pra aquele seu amiguinho, para ele seguir a gente aqui no Desofazando. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o canal está sendo relevante e a gente está passando boas informações aqui para vocês, tá bom? Beleza? Um beijo, até a próxima!